Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte comemora 20 anos. A segunda maior área verde da capital recebe mais de 1 milhão de visitantes por ano. A fundação é composta pelo Jardim Zoológico, Jardim Botânico e Parque Ecológico da Pampulha. Também abriga cerca de 1.200 animais de 201 espécies. Entre os ilustres moradores está a Idi Amin, que morreu na semana passada e sempre será lembrado por todos os visitantes. Aqui ao meu lado está o presidente da Fundação Zoobotânica de Belo Horizonte, Evandro Xavier. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso. Muita coisa acontecendo de uma vez, né? Esses dias, né? A comemoração dos 20 anos da Fundação, a morte do Idi Amin, tudo ao mesmo tempo. São emoções demais, né? A gente está encerrando, de fato, as comemorações dos nossos 20 anos. E coincidiu com essa perda muito grande, não só para o nosso plantel, mas para a cidade, de uma figura que faz parte, de fato, do imaginário da nossa população e que é uma verdadeira lenda urbana, que é o nosso gorila Idi. Exatamente. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais a respeito dele, mas antes vamos falar da Fundação, desses 20 anos, dessas conquistas todas para a cidade que a Fundação trouxe com relação à educação ambiental, né, ao turismo, lazer da população, né? A bem da verdade, a história do Jardim Zoológico, e ela tem mais de 20 anos, ela começa em 1895, quando os arquitetos, os urbanistas idealizaram a capital mineira. Naquela época, na planta geral da cidade, eles já desejavam que Belo Horizonte tivesse um jardim zoológico para ser aonde é o Minas Tênis 1, mas foi construído a princípio no Parque Municipal. Em 59, o prefeito da época, Celso Melo Azevedo, construiu aonde havia um campo de golfe, na região da Pampulha, que é onde nós estamos hoje, o Jardim Zoológico da capital. E em 91, de fato, foi criada a fundação juntando o Jardim Zoológico e o Jardim Botânico. Ok. Fala um pouquinho, vamos falar separadamente de cada um, porque são atrações diferentes, né, mas ao mesmo tempo estão interligadas, né? O zoológico. Tem lá no zoológico, tem a parte do Jardim Japonês, que está no Jardim Zoológico também, né? O aquário, tudo isso engloba o Jardim Zoológico. Sim, é isso mesmo. Primeiro, uma coisa que tem que ficar clara, quer dizer, a tese de uma fundação zoobotânica é um avanço, porque você não deve dissociar ações em defesa da fauna e da flora, elas têm que andar juntas, né? A zoologia e a botânica, bem da verdade, são irmãs. E o Jardim Zoológico hoje ele tem um plantel muito grande. Nós administramos o borboletário, por exemplo, que é o primeiro borboletário público do Brasil, né? E que as pessoas podem entrar dentro dele, né? Entrar dentro, é o único recinto, né, que nós administramos que o visitante tem um contato direto com os animais. E tem uma magia muito grande de borboletário, porque ali você pode presenciar desde o acasalamento, a postura dos ovos, né, a crisálida, a borboleta, você contempla toda a metamorfose, né, e a vida é dinâmica. Então, o borboletário, de fato, é um grande instrumento que a gente tem. Foi construído à época pelo Dr. Hugo Werneck, que foi nosso presidente, um ambientalista extremamente importante na história ambiental brasileira, né? E é um grande instrumento de educação ambiental. Inclusive, as pessoas tem um fato interessante, que uma criança, quando visitou o borboletário, na hora que ela estava saindo, o pai perguntou: filha, o que é um borboletário? O que é uma borboleta? Aí a criança fala: pai, borboleta é uma cor que voa. Então essa definição é extremamente poética e muito bonita. Exatamente. E tem também o aquário. O aquário é uma obra inaugurada pelo prefeito Márcio Lacerda e tem uma questão muito importante, quer dizer, o aquário ele é muito mais do que um aquário, ele é um centro de referência de toda a bacia hidrográfica do Rio São Francisco. Então ali é um espaço onde a gente mostra a beleza da zoologia, dos peixes, mas também a sabedoria popular, né? Quem visita o aquário conhece um pouco das crenças, das superstições, né? Vê a carranca, canoas. Então o aquário ele tem uma importância grande, até porque nós que moramos em Belo Horizonte, as águas da Pampulha desaguam no Córrego do Onça, desaguam no Rio das Velhas e por fim vão para o Rio São Francisco. Todos esses departamentos, né? Posso chamar de departamento? Sim, o aquário é um departamento do jardim. Eles podem também ter visitação de escolas, excursões, não é? Esses espaços todos, porque qual que é a nossa grande responsabilidade? É que as pessoas que visitam esses ambientes sejam multiplicadores da defesa do meio ambiente. E nós temos uma política definida pelo governo municipal de
facilitar o acesso das escolas da rede pública, seja municipal ou estadual, de menores de 7 anos, maiores de 60, grupos de comunidades carentes, todos esses usufruem da gratuidade. Ok. Com relação aos animais, tirando o Idi Amin, né, que todo mundo sabe que era uma figura lendária, como o senhor mesmo disse, quais os outros animais que fazem muito sucesso no zoológico? Olha, geralmente são os animais de grande porte, né? Girafa, elefante, hipopótamo, rinoceronte. Mas tem uma questão muito importante, o que é? Um jardim zoológico, um jardim botânico, a gente costuma definir como uma arca de Noé do mundo contemporâneo. Isso por quê? Porque o que movimenta a gente, nós temos um amor com a biodiversidade mundial. Haja vista um exemplo que é o gorila Ide, que é um gorila de origem africana. Mas a nossa principal responsabilidade é conhecer e preservar a biodiversidade brasileira e essencialmente a mineira. Então, o que mais nos movimenta, de fato, é conhecer os bichos e plantas do nosso país. O Brasil é um país de mega diversidade, nós temos um patrimônio enorme e os locais que a gente atua são voltados para isso, para a pesquisa, para a conservação e para a visitação. Educação. E educação ambiental, consequentemente. Bacana. Então, vamos aproveitar e falar um pouquinho do Idi Amin agora, já que a gente está falando do zoológico. Como é que vai ficar a situação das duas gorilas que agora estão viúvas? Bom, Angélica, eu não tenho todas as respostas, tenho que ser sincero. Nós fomos pegos de surpresa, o gorila estava passando por um procedimento médico, né, e teve uma parada cardiorrespiratória. Agora a gente tem que administrar a situação, né? Nós temos duas gorilas, Imbe e Kifta, que chegaram ao Brasil em agosto do ano passado, que tem 11 anos de idade, né, e que não tem hoje um companheiro, né, um macho. Os gorilas, eles são animais extremamente sociáveis, né? Vivem em grupos e nós temos uma negociação, uma parceria muito grande com uma instituição britânica chamada Fundação John Aspinall, e a nossa intenção é ver se ou a gente recebe um gorila para fazer companhia para elas, ou elas irão voltar para a Inglaterra, quer dizer, mas a princípio a gente ainda não tem nenhuma definição. O que seria lamentável, né? Perder as gorilas. Porque elas chamam muita atenção das crianças, as crianças adoram e a gente também, né? É verdade. Mas o Idi Amin já estava passando por problemas de saúde, né? Ele é um animal de idade avançada. Ele tinha 37? 39 anos. Os gorilas na natureza vivem 30 anos. E em cativeiro eles vivem mais, que são ambientes controlados. A média de vida em cativeiro é de 40 anos, né? Então ele teve longevidade em todo o período que ele teve conosco. E ele, a bem da verdade, pelo fato da idade avançada, qualquer problema é um problema mais grave, mais né? grave e mais ofensivo. Sim. Então nós convivemos com isso e a gente de fato não esperava esse final aí. Ele chegou a cruzar, né, com uma das Com gorilas. a Imbe, ele fez 3 acasalamentos com uma das fêmeas, né, que é a Imbe, mas não há nenhum indício de que hajam herdeiros, vamos usar esse termo. É uma pena, né? É uma pena, mas ele cumpriu um papel muito grande, porque é um animal símbolo, é um animal que projetou a cidade de Belo Horizonte no campo científico em nível internacional. Haja vista a raridade desse gorila, era um gorila único em toda a América do Sul, né? Ele faz parte do imaginário popular. As pessoas daqui a uns anos vão ter a dúvida se o Ide foi uma lenda ou se foi uma obra da realidade, né? Então eu acho que nós não temos nada de fato a lamentar, quer dizer, ele cumpriu um papel, foi importante, sensibilizou uma série de crianças, né? Exatamente. E isso faz parte da vida. A gente fica triste, né? Não tem jeito, a gente fica verdade. triste. Então vamos continuar falando dos outros departamentos, que também são muito bacanas e muito interessantes, como o Jardim Botânico, por exemplo. Sim. Quantas espécies tem ali? Olha, o Jardim Botânico, ele, além dele trabalhar com coleções, ele trabalha também com a produção de mudas. Grande parte das árvores que são plantadas na cidade de Belo Horizonte são produzidas naquele espaço. Nós devemos ter em torno de 150 mil mudas hoje que estão sendo preparadas. A prefeitura tem uma política ofensiva de plantio de árvores na capital mineira e nós vamos participar desse processo, além de nós termos estufas. Minas Gerais tem 3 grandes biomas: a Caatinga, a Mata Atlântica e o Cerrado.
e quem visita as nossas unidades pode conhecer esses ambientes também. E tem um banco de sementes, não é isso? Ele tem pouco tempo de existência, esse banco? Tem, ele foi inaugurado o ano passado e é um local onde a gente trabalha com sementes que são raras, que são endêmicas, ou seja, que só ocorrem no estado de Minas Gerais e que tem um potencial econômico também que mereça ser valorizado. E o que a gente faz, de fato, no banco de sementes é uma espécie de... tem uma câmara fria, onde as sementes ficam ali estocadas e são utilizadas para a produção de mudas no futuro. É um grande trabalho de pesquisa também, né? Assim, de possibilitar pesquisas. O que movimenta a instituição, de fato, é a pesquisa científica, não é? Tanto na botânica quanto na zoologia. E a educação ambiental é um terceiro fator que a gente tem trabalhado, principalmente nos últimos anos. Ok. E o parque ecológico? Também muito importante. Eu vivo passeando. Aliás, todos esses lugares que nós estamos falando, meus filhos estão sempre visitando. Mas o bacana lá do parque ecológico é o espaço para os meninos correrem, brincar, soltar pipa, jogar bola, para a gente fazer piquenique. É uma delícia, né? Esse espaço. Ele tem pouco tempo, foi em 2004? 2004, exatamente. Ele foi inaugurado, né? O parque ecológico é uma obra de engenharia genial, porque é a transformação de um problema em uma solução. Ali era uma área que, principalmente na década de 70, foi assoreando, né? E formaram 3 ilhas. E depois essas 3 ilhas se juntaram e formaram uma única ilha de 30 hectares, ou seja, 30 campos de futebol. E a prefeitura decidiu, em 2004, transformar aquele espaço, que era uma área sujeita a todo tipo de invasão, né? A todo tipo de especulação, né? Aquilo foi transformado num santuário ecológico. Importante porque a Pampulha é um local, um corredor, principalmente para a ave e fauna. Você tem várias manchas de áreas verdes, né? Parques espalhados naquela região, o caso do Parque Lagoa do Nado, Ursulina Melo, a mata da UFMG, a mata do zoológico. Então o Parque Ecológico ele cumpre esse papel, é a transformação de um passivo em uma solução ambiental que a cidade e a população se apropriou. Ok. Com relação aos funcionários da Fundação, o número de funcionários é suficiente? Ele garante um bom atendimento para a população? Olha, a Prefeitura investe muito nisso. Nós temos uma mão de obra muito qualificada, formada por biólogos, tratadores de animais, veterinários, jardineiros, né? Então a gente tem um corpo técnico muito competente e muito compromissado, porque é de fato um trabalho encantador. Os tratadores de animais, por exemplo, eles conhecem os animais pelo nome, né? Cada animal tem uma dieta. Então, a quem trabalha com a natureza tem que se apaixonar mesmo e é isso que ocorre. E a gente consegue perceber esse carinho desses profissionais, né? Muito bacana. Agradeço muito a sua presença. Dá vontade de falar muita coisa ainda. A gente não falou, mas eu queria falar rapidamente, antes da gente terminar, sobre as bicicletas brancas, que eu acho uma ideia super bacana que vocês implementaram aqui. Fala rapidamente pra gente. As bicicletas brancas são um projeto inspirado na Holanda, em Amsterdã, na década de 70, quando você tinha um movimento hippie no mundo inteiro, a contracultura, eles compraram bicicletas e espalharam na cidade e eram utilizadas gratuitamente. É o que a gente faz no Parque Ecológico. Nós temos 30 bicicletas gratuitas para serem usadas, onde a gente faz o trabalho de educação ambiental e educação patrimonial. Fantástica, muito fantástica essa ideia. Evandro, muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo trabalho, parabéns por esses 20 anos aí da Fundação, sempre desenvolvendo um trabalho de muita responsabilidade e de muita importância para todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço a você, a simpatia e parabéns para a BH News, que sem sombra de dúvida tem uma contribuição muito grande a dar ainda para a nossa cidade e é uma emissora querida. Obrigada. Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com Délio Malheiros falando sobre os planos de saúde.